Olá, CryptoPowers! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de análise da semana, momento em que eu trago um pouco da minha percepção frente ao deslocamento futuro dos preços, não só com base aí no preço em si, alguns indicadores técnicos, mas hoje eu vou trazer de maneira mais específica um indicador logo no início, que é com métricas on-chain. O que são as métricas on-chain? Métricas tiradas da rede. Como é que está o comportamento das pessoas com base na rede? Então isso é bem importante e sim, nós estamos diante de um suporte massivo do preço e que pode ser um ponto de inflexão, ou seja, a partir daqui ou a gente vai ficar bem otimista ou a gente realmente vai vir para uma correção mais profunda e eu quero falar com você a respeito disso no vídeo de hoje. Então já fica meu convite, se tu ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e também deixa aquela moral, dá o like aí pra gente, não te custa nada e nos ajuda muito. Então dá essa força aí, com toda certeza vai nos incentivar a trazer mais conteúdos como esse. E para começar, nós vamos falar sobre métricas on-chain hoje. Aqui vocês podem perceber três médias móveis que são referentes a dados de rede. Eu vou explicar uma de cada vez, tá? Para que vocês consigam acompanhar o racional comigo, tá? Então eu vou deixar apenas a mais importante aqui inicialmente. Isso aqui é a média do preço realizado dos detentores de curto prazo. Existem várias pessoas que compõem a classe de detentores de curto prazo. Dentro dessa classe existe uma classe menor, que vai subdividir. Quem está detendo o Bitcoin entre um mês, 2 meses, uma semana, 3 meses, existem outras estruturas de curtíssimo prazo. Mas o preço realizado dos detentores de curto prazo, né, que é uma métrica muito importante, ele costuma ser uma zona de suporte muito relevante dentro de uma tendência de alta, dentro de um ciclo de alta. Tanto é que vocês podem perceber que aqui, logo lá em março, tá, de 23, a gente teve suporte nessa região, depois a gente também encontrou suporte na região em junho, né, 14 de junho de 23. Depois o preço ele ficou negociando nessa zona um pouco abaixo do valor, né, do preço realizado dos detentores de curto prazo e logo conseguiu superar e os testes eles foram respeitados. Nesse exato momento, o Bitcoin está negociando na faixa dos $62.600, tá, nesse patamar atual, nessa faixa no momento que eu estou gravando o vídeo, e a gente tem aí a média, né, do preço realizado dos detentores de curto prazo na região dos 58.400. Então sim, é um ponto de alerta, porque se o preço testar essa faixa, você pode estar diante de uma oportunidade. E lembrando, tá? Eu estou considerando aqui um gráfico de linhas, ou seja, para que o preço no gráfico de linhas teste esta região, ele necessariamente precisa de um fechamento nessa região. Então é óbvio que se a gente chegar nessa faixa vai ser um ponto sim que eu vou considerar oportunidade. O que para mim vai ficar ruim e um pouco mais pessimista? O preço zigue-zaguear abaixo, ou seja, desenvolver um impulso abaixo dessa média. Daí a gente pode estar diante de um cenário um pouco mais conturbado e que vai mudar um pouco a leitura aí para o ciclo. Mas até o presente momento, o que vai deixar a gente mais pessimista? Se o preço vem abaixo dessa linha e realmente desenvolve uma estrutura de impulso, de velocidade, o que ainda não aconteceu e seria apenas uma previsão do futuro, o que a gente não costuma trabalhar muito. Por quê? Porque a gente tem que trazer as bases das métricas que nós já temos. A gente tem algumas informações que favorecem o preço a se sustentar nesses patamares aqui acima dos 58, 56, porque sim, temos bastante suporte nessas zonas. Então, compras nesses níveis pontuais são para mim muito interessantes. Quando a gente olha algumas métricas de curtíssimo prazo, como por exemplo, o preço realizado de uma classe específica dentro dos detentores de curto prazo, que é entre 1 mês e 3 meses, a gente já vê que o preço está testando exatamente essa região e você pode ver na linha pontilhada que representa essa métrica que eu estou trazendo aqui, que o preço também, ao testar essa região, a gente muitas vezes aqui testou no dólar, aqui a gente ficou um pouco abaixo, né, dessa região de métrica, aqui a gente ficou um pouco abaixo, tá, novamente, mas aqui a gente também testou basicamente o preço no dólar e agora a gente está fazendo esse teste nesse exato momento, ou seja, uma zona de preços que é atrativa para compras, mesmo diante da situação de que as pessoas não estão tão otimistas assim com o preço nesse atual momento. Então é um ponto para a gente ficar atento, tá? E o que para mim vai ser o drive de velocidade do movimento? Eu vou trazer para você também agora. Eu vou trazer essa terceira linha. Nessa terceira linha vocês estão vendo o preço realizado dos detentores de curto prazo entre uma semana e um mês, aquela galera mais frenética.
Perceba que quando o preço fica alinhado acima dessas 3 linhas, a gente tem um grande movimento um tanto quanto forte, explosivo. Então, sim, nesse atual cenário, tá, a gente ainda não tem esse contexto como foi aqui, como foi aqui, como foi aqui, tá? Mas a gente pode ficar atento ao seguinte: se o preço vem acima aqui novamente do 67,100, que é a zona dessa zona de realização dos detentores de curtíssimo prazo entre uma semana e um mês, aliado com todo esse teste e lateralidade que a gente fez no preço do Bitcoin, a gente pode sim ter um movimento mais interessante a seguir acima, tá bom? Por quê? Porque daí provavelmente esses detentores de curto prazo eles vão se obrigar a pagar um pouco mais caro para voltar a estar expostos no Bitcoin, mas aí o preço provavelmente já também vai estar ganhando mais velocidade, a gente vai estar gerando o que no mercado é chamado de momentum, tá bom? Então esse é um pouco da minha visão frente ao deslocamento de preços com base nos dados on-chain, de suportes e resistências com base na análise dos dados da rede. Para mim, nós estamos muito próximos de suportes relevantes, tá? Que é a realização dos preços dos detentores de curto prazo, inclusive aí dos detentores de curto prazo entre 1 mês e 3 meses, que é essa linha pontilhada em verde, tá? Então essas métricas, se vocês quiserem printar aqui, seriam na faixa dos suportes plotados entre 58.400 dólares, né? O preço realizado dos detentores de curto prazo, no geral, e quando tu isola a métrica aí dos detentores de curto prazo, né, entre 1 mês e 3 meses, é no preço atual que o ativo está negociando. Faixa aí dos 62.500, a gente está negociando aí 100 dólares acima, né? 62.600 agora, nesse momento que eu gravo. Então, é mais ou menos aonde o preço está trabalhando, em um nível de suporte relevante. Então, você tem que ficar atento a isso. Agora, a gente vai olhar alguns gráficos para que a gente tenha uma noção melhor frente ao deslocamento de preços com base em estruturas semanais, diárias e também intradiárias. Olha só, olhando o gráfico semanal, pessoal, a gente tem sim o preço desenvolvendo uma franca tendência de alta, estamos acima de médias móveis importantes. Muitos estão aguardando esse teste na média móvel de 21 períodos, que nesse atual momento, tá? Ela está aqui mais ou menos na faixa de 56.400, ou seja, é sim um nível importante de suporte que a gente tem nessa faixa, mas vocês perceberam já inúmeras vezes a gente falando sobre o seguinte: se vocês forem observar, a gente está sim em gráficos construindo uma zona em que existe demanda compradora aqui, tá? Por quê? Como é que a gente sabe disso, né? Porque a gente tinha longas sombras inferiores, então a gente consegue identificar essa estrutura de demanda compradora. A gente teve sombras aqui, a gente teve aqui, aqui, e agora a gente está tendo um fechamento basicamente na região. Esse fechamento não é tão otimista, confesso a vocês, tá bom? Esse fechamento ele não ficou tão interessante no ponto de vista gráfico, mas como a gente não fez um fechamento abaixo das mínimas, acho que ainda não tem todo aquele pânico que as pessoas estão trazendo aí para a maior parte dos vídeos, né, para as maiores análises aí no mercado, dizendo que talvez a gente vá abaixo dos 40 mil dólares, abaixo dos 20 mil dólares. Tudo é possível, né? Todas as coisas a gente já percebeu no que diz respeito à volatilidade nas criptos, que é algo possível, né? A gente não pode duvidar, a gente não pode desconsiderar o que é imponderável, né? Então, tem coisas que, por exemplo, a gente não está no nosso controle. Mas quando a gente percebe o que está acontecendo com base nas informações que nós temos, a gente tem sim indícios fortes de que a gente está testando novamente uma zona de suporte, tá? Eu já comentei com vocês sobre o meu interesse em negociar aqui nessa faixa. Eu vou trazer para vocês aqui mais uma vez, ó, esse plot. E para quem lembra, isso aqui é a zona de compra, a zona onde você vai procurar comprar e a zona onde você vai procurar vender. Nós estamos de uma lateralidade, na minha opinião, bem estabelecida e para mim o melhor dos mundos continua sendo, sim, talvez um teste na VWAP do ano, ok? VWAP do ano negociando ali na faixa 57.224, o que para mim seria o creme de la creme para uma compra, mas, como vocês já viram análises da minha própria pessoa no TradingView, aqui no YouTube, eu prefiro que o preço não teste essa VWAP e consiga se sustentar nesta VWAP que está ancorada a partir do fundo aqui gerado dos ETFs de janeiro, tá bom? Por quê? Porque daí nós teríamos todo o potencial para acabar uma onda corretiva, a qual já cumpriu alvos, né? Então este movimento já veio projetado para cá e a gente poderia agora iniciar uma estrutura de impulso acima
trazendo para a gente ainda mais otimismo, tá bom? Uma coisa que eu também quero muito reforçar para vocês é que em análises anteriores nós falamos sobre a importância do preço testar os 62.500, uma zona de suporte extremamente relevante que o preço está testando agora, tá, pessoal? Então assim, ó, Leandro, considero importante ter posições nesse nível, afinal de contas você pode sim encontrar um suporte relevante aqui, por quê? Porque da mínima que o preço marcou aqui, tá, até essa máxima, a gente sim tem estruturas relevantes aqui de Fibonacci. Para quem aí gosta de zonas de compra e venda, entre 50 e 618 o preço está testando na faixa do 618 agora, tá? Para quem acompanha aí minhas análises, gosta de, por exemplo, a Golden Pocket, sabe que o preço também trabalhou aqui agora e está deixando um padrão excepcional para a gente ficar um pouco mais otimista. O stop, ele é barato. Por quê? Porque a gente tem potencial de evoluir muito acima, tá? A gente até teve um respiro aqui de curtíssimo prazo, né, no final da semana, ali na sexta-feira. A gente falou sobre possível zigue-zague acima. O preço não fez um zigue-zague tão alto, mas o que me deixa, de certa forma, ainda otimista é que o preço segue acumulando divergências. A gente tem muitas zonas de ineficiências acima. Então, todas essas linhas aqui em rosa, essas linhas sombreadas em branco, tá? Elas ainda podem ser magnetos, ou seja, elas podem ser níveis para o preço ser atraído e aí, por consequência, ganhar velocidade acima. Eu, particularmente, ficaria bem atento, por quê? Porque nós estamos numa parte inferior da lateralidade. Então, mesmo que o preço ele venha para uma correção um pouco mais profunda, tá? Testando esse nível de suporte ou até mesmo renovando mínimas, eu não estaria tão disposto a fazer vendas aqui embaixo. Justamente por quê? Porque nós estamos em um nível crucial aqui de suporte, tá? E caso o preço ele se sustente até essa faixa aqui da VWAP, 60 mil dólares, a gente até pode voltar a testar, fazer uma correção bem profunda, o que muitos não vão encarar como uma possível onda 1-2, né? Por quê? Porque essas ondas aqui de 1-2, ela seria muito profunda. É normal que a galera não interprete esse fundo como um fundo potencial. E o pessoal espere o quê? Uma nova mínima. Eu estou dizendo que essa nova mínima não pode acontecer? Não é isso. Eu estou dizendo que caso a gente se sustente aqui, o viés é muito otimista mesmo. Então acho que vale você ficar atento a essas possibilidades, porque às vezes, muitas e muitas vezes, a gente vai estar esperando correções bem mais baixas. Muitos estão pensando, só vou comprar quando o Bitcoin chegar em 50 mil. Reforço, você pode ficar sem comprar Bitcoin. Se você está esperando o preço chegar aqui em 52, 50 mil, tem muitas pessoas que fazem o quê? Elas simplesmente vêm aqui, pegam um perfil de volume, isso aqui eu já vi várias vezes, tá, pessoal? Não estou dizendo que está errado ou que está certo. Só que assim, temos que considerar o que está acontecendo, né? A pessoa vem aqui, pega um perfil de volume dessa mínima a essa máxima e diz, ó, o ponto central, a POC está aqui no meio, então o preço vai testar aqui. Pessoal, não é bem assim, tá? Aqui neste impulso, o maior acumulado de volume foi aqui. Então, sim, isso aqui é um suporte significativo. Mas perceba que se a gente ampliar todo este nível, tá? Então, se a gente pega e amplia toda essa estrutura, tá? Não considera só esse nível aqui, tá? E sim, toda essa estrutura, então, ancorar desse fundo até essa região, o POC ainda segue aqui. Então, ó, isso aqui é um perfil ancorado. Eu deixei do outro lado para vocês conseguirem ver os dois no mesmo nível, tá? O POC ainda segue aqui, então a gente ainda segue com um nível central aí extremamente relevante de suporte, mas a gente não pode desconsiderar que isso aqui, que era antes o VAR, a zona mais alta da estrutura de impulso, ela está servindo como um suporte. E tudo que a gente quer numa tendência de alta é a estrutura que antes era resistência servir como suporte. E, pessoal, não tem como a gente dizer que isso não está acontecendo. Por quê? Porque a gente tem inúmeras reações positivas ao testar níveis abaixo. Então, sim, quando a gente isola essa lateralidade, né, só esse range superior, então vou até apagar tudo, ó, você vai perceber que só esse range superior tem esse nível aqui mais baixo como uma zona de suporte. Então você, como uma pessoa que quer se posicionar bem, não pode sofrer neste nível querendo vender. Tá? Por quê? Porque é muito arriscado. Então evite vender aqui, justamente por quê? Porque o preço ele pode simplesmente se sustentar aqui e avançar. Então,
essa é um pouco da nossa análise. Eu ainda estou, de certa forma, acreditando que a gente pode se sustentar nesse patamar de suporte, mesmo diante de uma breve correção, talvez mais rápida aqui no VWAP, eu ainda, de certa forma, estou otimista, tá? Então, fiquem atentos a essas duas possibilidades. Não considero o melhor ponto para vender aqui de forma alguma. Eu, se estivesse aí no seu lugar, ficaria atento para uma compra, tá bom? Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não se esqueça, ó, deixa teu like e também se inscreva no canal caso tu ainda não seja inscrito. Se tu gostou desse vídeo, deseja compartilhar com um amigo, faça isso, com certeza vai nos ajudar e apoiar aí o nosso trabalho para que a gente continue trazendo mais vídeos como esse. Meu forte abraço, ótimos trades e boa semana a todos vocês. Valeu!